Governo Lula surta, ataca os Estados Unidos em uma nota vergonhosa e diz que o governo americano está distorcendo as decisões morais. Gente, é o formigueiro brigando contra o elefante. É o prego brigando com o martelo. Isso aqui só pode ser loucura do governo Lula. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 3 coisas nesse vídeo. Primeiro, vou mostrar para você a nota vergonhosa do Itamaraty. O Itamaraty é o nosso Ministério das Relações Exteriores, cuida da política externa brasileira, da relação com os outros países. E a gente vai ler junto essa nota. Segundo, eu vou rebater todas as mentiras dessa nota conforme a gente for lendo ela por aqui. Vou destruir as mentiras do governo Lula na nota ponto a ponto. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar um vídeo da CNN que mostra como o governo Lula tá delirante, gente. A ponto de dizer que a partir de agora vai adotar o estilo bateu, levou com o governo Trump. É, gente, vocês não viram errado não. O anão vai fazer bateu, levou com o gigante. Esse vídeo do bateu, levou é inacreditável, então fica aqui comigo para você dar a primeira gargalhada do dia, ou se não, para você ficar pela primeira vez indignado e se encher de energia para mudar essa realidade em que a gente vive hoje no Brasil. Então bora ler aqui comigo a nota vergonhosa do Itamaraty, em que o Itamaraty, aqui na página oficial do governo brasileiro, está se manifestando sobre a manifestação do governo norte-americano sobre as decisões da justiça brasileira. Respira fundo, segura a vergonha alheia e a sua indignação e leia aqui comigo essa nota. O governo brasileiro recebe, com surpresa, a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para se eximir do cumprimento das decisões da Suprema Corte Brasileira. Já começaram mentindo na nota. É mentira isso aí, Itamaraty, totalmente mentira. As empresas Rumble e Trump Media, elas não queriam se eximir de cumprir as decisões do STF, não. Elas estavam sim dizendo que as ordens eram ilegais, inválidas, nulas de pleno direito, porque não obedeciam nem à lei americana nem à lei brasileira. Além disso, essas empresas estavam dizendo algo básico do direito internacional. A lei brasileira vale no Brasil, a decisão brasileira vale no Brasil e não vale automaticamente nos Estados Unidos. E assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele estava violando a soberania americana ao querer forçar a obediência à sua decisão lá fora nos Estados Unidos. Ponto, simples assim. Decisões ilegais não se cumprem, você questiona na justiça, e foi exatamente isso que a Rumble fez, e conseguiu uma decisão de uma juíza americana reconhecendo e confirmando que as decisões imorais eram ilegais e não precisariam ser cumpridas. Já gostou dessa primeira checagem aqui na nota do Itamaraty? É só o comecinho. Curte o vídeo com força e eu publiquei um vídeo, gente, aqui no canal explicando tudo isso em detalhes. Eu vou deixar ele na tela final e na descrição para você assistir depois toda essa confusão aí, Moraes, Rumble, Trump. Mas bora seguir aqui pra gente seguir analisando essa nota, essa reação do governo brasileiro. Porque agora a gente chegou a um dos trechos mais absurdos e revoltantes da nota. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição? Hã? Oi? Como é que é? Eu não posso ter lido isso aqui, gente. Rejeita a tentativa de politizar decisões judiciais? Itamaraty, isso só pode ser brincadeira, só pode ser piada. Vocês não têm moral alguma para falar isso. Itamaraty, os ministros do Supremo, colocam todos os dias na imprensa que Bolsonaro já está condenado, com um cronograma estabelecido, e que a sentença não passa desse ano para não contaminar o ano eleitoral de 2026. Só o ministro Gilmar Mendes já deu 9 entrevistas, pelo menos nesse ano, como essa que você vê aí na tela. E o mês de fevereiro nem acabou. Em toda entrevista que Gilmar Mendes dá, ele antecipa como que ele e os colegas do Supremo vão decidir, condena previamente réus que sequer apresentaram defesa, elogia o governo Lula, comenta decisões do governo e até elogiou a denúncia da PGR contra o Bolsonaro para ficar aqui só nas barbaridades mais fáceis de lembrar. Você lembra de mais alguma aqui que eu não falei aqui? De mais uma decisão política do STF? Escreve aí nos comentários para eu e outras pessoas também lermos e acompanharmos a sua visão e o seu conhecimento e a sua opinião, que é importante para nós. Mas mais ainda, gente, o ministro Alexandre de Moraes, que foi criticado pelo governo americano, ele não vê problema nenhum em ser vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Os outros 10 ministros, com raras e honrosas exceções, também não veem problema e pior, endossam as decisões ilegais do Moraes. O Moraes xingou publicamente um dos seus investigados no Supremo, o Elon Musk, lembra disso? Chamando ele aí, de mercantilista estrangeiro que trata o Brasil como colônia. Dias atrás, o ministro estava em aula magna lá na USP. Falando o quê? Falando outras barbaridades. Essa fala aqui do Moraes parecia uma conversa de bar. Como, por exemplo, fazendo uma associação disparatada entre as redes sociais e o fascismo.
Parecia uma conversa de bar daquelas pessoas conspiratórias da esquerda. De novo, gente, esses são só alguns itens da lista de atitudes grotescas dos nossos ministros, que não seriam toleradas em nenhum país democrático avançado. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro relembrando tudo. Então, se o chanceler Mauro Vieira e o Itamaraty quiserem repudiar politização de decisões judiciais, vamos e convenhamos, eles têm que olhar não é para os Estados Unidos, e sim aqui para o Brasil, para o STF. É revoltante tudo isso, né? Mas calma que vai piorar. Segue aqui, olha comigo. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos se destinam a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Mentira de novo! Só tem mentira nessa nota aí, Itamaraty? Não fala um pouco de verdade, só para variar? Os Estados Unidos, eles não estão distorcendo fatos nenhum. A nota do Departamento de Estado americano só continha a verdade. Censura não é compatível com valores democráticos, ponto. Mais uma mentira. Moraes pretende que a sua decisão seja aplicada não só ao território nacional, como diz a nota, mas lá nos Estados Unidos. Essa é a razão de todo o questionamento que as empresas estão fazendo lá nos Estados Unidos. O Moraes, ele queria que a Rumble lá nos Estados Unidos bloqueasse as contas do Alan dos Santos e cortasse até a monetização do canal dele por lá. E que é exibido para cidadãos americanos. Ou será que os estados americanos passam agora a fazer parte do território brasileiro? Isso para mim é novidade, eu não estou sabendo. Mas, de tanta coisa que o Moraes manda, talvez ele incorporou os Estados Unidos ao Brasil. E ainda faz referência aqui ao direito criminal? Mas eu pergunto, se teve alguma violação criminal do Alan dos Santos, cadê a acusação criminal contra ele? Cadê a denúncia? Ele foi denunciado? Não foi. Ele foi condenado? Não foi. Não, né, Itamaraty? Pois é. Agora, olha que absurdo esse final da nota. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Gente, que vergonha! Itamaraty, que vergonha! Vocês são um órgão de Estado e não de governo. Essa suposta trama golpista não foi comprovada em juízo acima de uma dúvida razoável até agora. Mas o caso ainda não foi julgado. E pior de tudo isso, o Alan dos Santos é perseguido por Moraes desde 2019, quando nem havia cheiro de trama golpista. Então essa justificativa aí é mentirosa. Não para em pé. Golpe não tem nada a ver com esse caso do Alan dos Santos. Nada a ver. Olha, essa nota com certeza ela deve ter sido escrita pelo lulista Celso Amorim, amigo de Maduro, que é o real chanceler brasileiro. Ele sim, não Mauro, é o verdadeiro ministro das Relações Exteriores. É a eminência parda por trás do Itamaraty. E não sou eu que estou falando isso não, vários jornais já confirmaram isso, inclusive o Poder 360, em uma matéria ontem sobre esse caso. Celso Amorim é ele quem realmente comanda a política externa brasileira. Daí você já entende porque essa nota é tão baixo nível, é anti-americana, é uma bofetada de mentiras dos Estados Unidos, é realmente uma baixaria completa. Olha, gente, eu sei que é muito revoltante, mas agora que a gente já desmentiu linha por linha essa nota vergonhosa do Itamaraty, chegou a hora da gente dar um pouco de risada ou então alimentar mais a nossa indignação focada em ação, como eu prometi para vocês. Dá uma olhadinha aqui então nesse vídeo da CNN dizendo que agora o governo Lula vai adotar a estratégia bateu, levou com o governo Trump. Espia só isso aí, olha comigo. Agora, Caio, é interessante, a gente vê a oposição se armando, mas é possível perceber que a nota do Itamaraty teve um tom um pouco mais duro do que tradicionalmente estamos vendo nessa recém-iniciada relação entre o governo do Brasil e esse novo governo de Donald Trump. Esse vai ser o tom do Palácio do Planalto agora diante do governo Trump? Sim, Márcio, o que a gente pode levantar é que sim, nessa linha do bateu, levou, né? Se for consideradas, como foi essa nota da Casa Branca, se for considerada uma afronta à soberania brasileira, uma fake news, né? Foi outra expressão que eu ouvi, uma nota absurda, outra expressão que eu ouvi da diplomacia brasileira, por misturar as coisas, e muita gente ali na diplomacia brasileira considerou que houve ali um avanço de sinal que era preciso, de certo modo, responder à altura. Tanto que tão logo a nota foi emitida, houve uma reunião ali do chanceler Mauro Vieira, houve uma troca ali, essa nota começou a ser redigida ali no Itamaraty, passou para a assessoria internacional da Presidência da República e foi chancelada pelo presidente Lula para que pudesse ser divulgada. A percepção
tanto no Palácio do Planalto quanto no Itamaraty, é que toda vez que houver uma nota neste tom, será preciso deixar claro que isso não será aceitável daqui em diante. Por isso essa expressão também que me foi dita de bateu, levou. Né? Se houver alguma manifestação que eles considerem que é uma escalada, que é subir o tom, que envolve fake news, que distorce a realidade e que mistura as coisas, né? A Jussara colocou ali, colocar os pingos nos is, na medida em que o governo brasileiro diz e deixa claro, por exemplo, menciona a Constituição Federal de 88, né? Tem um entendimento ali no governo brasileiro que o pacto social e político adotado na Constituição de 1988 permite ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário brasileiro tomar as medidas que vêm sendo tomadas no campo de liberdade da expressão. E isso precisa ficar claro, e foi essa a construção que se deu dessa nota. Daqui em diante, a gente pode prever sim que se houver novas medidas, principalmente vindas do governo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, haverá uma resposta à altura aqui do governo brasileiro. Gente, que absurdo, que absurdo. Quem tá colocando os pingos nos is em relação aos abusos do Moraes, em relação ao Moraes querer invadir os Estados Unidos para fazer suas ordens valerem lá dentro, quem tá botando os pingos nos is são os americanos. Quem tá distorcendo tudo, como eu mostrei para vocês, são os brasileiros. Mais ainda, quem tá fazendo o bateu, levou, é agora o governo americano, reagindo a ações abusivas do Moraes, inclusive em solo americano. Aí agora o que o Brasil vai fazer? Escalar o conflito em que o Brasil tá errado? E mais... é o formigueiro contra o elefante, né, gente? É o prego contra o martelo. Mas você sabe o que eu acho? Eu vou repetir aqui o que eu já disse aqui, ó. Vai dar certo o governo Lula. Confia, vai em frente. Escalhe a briga. Rebatam aí sem parar o governo Trump. Eu acho que é pouco, viu? Por mim, vocês até cortavam relações aí com o governo de extrema direita de Trump, né? Como o Lula disse, é a volta do fascismo. Lá atrás, né, quando o Trump era candidato. Pra que relações diplomáticas com os Estados Unidos, né? País pouco importante aí. Realmente, hein? A democracia venceu. A gente confia no seu potencial, governo Lula. E aí, você gostou dessa análise? Então curta o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada.